Hoje visitaremos o manguezal. Um ecossistema litorâneo do bioma Mata Atlântica, como parte de atividade da disciplina Elementos de Ecologia do Departamento de Ecologia da UFRJ. Inicialmente, deixo aqui nossos agradecimentos ao ICMBio e, em especial, à Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e à Estação Ecológica da Guanabara, que nos permitiram realizar essa gravação. Há muitos anos, essa parceria permite a realização de trabalhos práticos de campo em nossas aulas de graduação. Nesse momento de pandemia, faremos algumas observações sobre o ecossistema manguezal e parte de seus componentes. Esse manguezal da Baía de Guanabara é banhado por rios que têm origem lá na Serra do Mar. Semelhantes a esses, ocorrem em todo o Brasil, como poderemos observar nessa figura. A linha mais escura representa seus locais de ocorrência. Esse manguezal é um ecossistema que pertence ao bioma Mata Atlântica. Falamos em aula anterior que podemos observar diferentes tipos de ambientes que também diferem em sua composição vegetal, animal e dos solos nos ecossistemas dentro do bioma Mata Atlântica. Quando observamos o solo das florestas, por exemplo, notamos que em sua composição há um equilíbrio entre areias, argilas e matéria orgânica. Nas restingas, podemos observar que há um grande predomínio das areias, enquanto que os manguezais apresentam predomínio de sedimentos finos, dos sedimentos menores, os siltes e as argilas. Mas para compreender a formação do ecossistema manguezal, vamos voltar um pouco à nascente dos rios. Os riachos da Serra do Mar, assim como a maioria dos riachos, descem a encosta da serra até alcançarem a região de baixada e posteriormente os oceanos. Na parte mais alta e inclinada, os riachos apresentam uma maior velocidade e maior energia, e assim transportam materiais e vão abrindo caminho, escavando o terreno por onde passam, movimentando cascalhos, seixos e matacões. Quando encontram a área de baixada, esses riachos perdem energia, portanto a água perde velocidade, o que reduz a capacidade de escavar os solos e transportar materiais pesados, passando assim a transportar apenas sedimentos mais finos, como areias e argilas. Isso cria um padrão característico de rios de baixadas e, devido à formação de curvas, eles são chamados comumente de meandros. Para continuar, então, compreendendo a formação desses manguezais, na parte final desses rios que vêm da Serra do Mar, lá bem próximo dos mares, ocorre uma interação entre esses dois corpos d'água, que é influenciada por alguns fatores, dentre eles o fluxo de água constante dos rios em direção ao mar e a variação das marés nos oceanos. Com maior ou menor intensidade e dependendo da época do ano, o rio flui todos os dias em direção ao mar, carregando sedimentos, matéria orgânica e nutrientes. Esses ecossistemas, ao desaguarem em baías ou em regiões protegidas de grandes vagas, são influenciados pelos ciclos de marés. No caso de nossa região, as marés variam 2 vezes por dia, a cada 6 horas, enchendo e esvaziando, ou seja, penetrando o rio adentro e em seguida recuando. A água do mar adentra no contrafluxo da água do rio, às vezes por muitos e muitos quilômetros,
fazendo variar o nível de água. O entra e sai de água do mar 2 vezes por dia também faz variar a sua salinidade. Todas essas características, o tamanho das partículas que formam o substrato, a variação da salinidade da água e a variação das marés formam ambientes exclusivos dessas regiões chamados manguezais. O substrato é composto por siltes e argilas originados e carregados e depositados pelo fluxo da água dos rios. A predominância de argilas faz com que haja pouco espaço de circulação de oxigênio no solo. Além disso, a influência das marés faz com que o sal das águas marinhas seja constantemente depositado nesses solos. O conjunto desses fatores resulta em um solo lodoso, um substrato móvel, pobre em oxigênio, altamente salino, com salinidade que vai variar de acordo com o distanciamento do mar. Vamos nos aproximar das margens e observar um pouco mais. Vemos plantas lenhosas que são comumente chamadas de mangues, o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto. Podemos observar ainda com frequência o algodoeiro da praia, a samambaia do mangue, entre muitas outras. O algodoeiro da praia do gênero hibiscus é um arbusto ramificado com folhas em forma de coração e flores de um amarelo bem vivo, presentes aqui nesse manguezal em vários pontos. Ainda podemos observar a samambaia do mangue, o acróstico aureum. Ele é uma pteridófita cujos soros estão presentes em toda a folha de forma contínua. Aqui vemos o mangue preto, a Avicennia schaueriana. Suas raízes desenvolvem-se horizontalmente abaixo da superfície do sedimento e dessas raízes saem ramificações que crescem com geotropismo negativo, formando uma espécie de paliteiro. São os pneumatóforos. Os pneumatóforos são estruturas respiratórias e vale lembrar que o substrato lodoso do manguezal é anóxido. Além de estruturas respiratórias, os pneumatóforos contribuem para a fixação de sedimentos e, consequentemente, consolidam, formam e protegem a linha de costa. Diferente da maioria das plantas, o mangue preto apresenta uma estrutura reprodutiva onde o embrião da nova planta se desenvolve na planta-mãe. Em algumas regiões, eles são chamados de mangue-botão, por conta desse formato do propágulo. Podemos perceber, ao abrir esse propágulo recém-caído da planta-mãe, que ele já apresenta folhas clorofiladas, cotilédones e uma radícula bem desenvolvida. Observem a quantidade de pelos absorventes. Aqui observamos uma sequência de diferentes etapas de crescimento e de propágulos do mangue preto. O mangue branco é a Laguncularia racemosa. Suas folhas ovais apresentam pecíolo e nervura central avermelhados. Apresentam também pneumatóforos, aquelas estruturas que crescem para fora do sedimento e são dotadas de aerênquima. O mangue branco possui grande quantidade de propágulos formando cachos, os chamados rácemos, vocês lembram? Eles estão localizados nas partes terminais de cada um dos galhos. Também na laguncularia, a nova planta se desenvolve na própria planta-mãe. Retirando com delicadeza a epiderme, encontramos folíolos já clorofilados e uma radícula bem pequena. Enfim, uma planta jovem que, ao se fixar,
se desenvolve rapidamente em uma nova planta. Nessa última parada, encontramos a Rhizophyra mangli, o mangue vermelho, a planta que visualmente bem representa e tipifica nossos manguezais. Em muitos manguezais, o mangue vermelho, a Rhizophyra mangli, é aquela encontrada na linha de frente em relação às águas. Nas regiões norte e nordeste, os manguezais formam florestas com árvores que alcançam até 40 metros de altura. O mangue vermelho possui prolongamentos caulinares que partem dos troncos e ramos, formando arcos com aspectos bem característicos e ramificam-se, permitindo melhor sustentação da planta nesse substrato lodoso e móvel. Nas extremidades desses prolongamentos caulinares, podemos observar a estrutura que vai dar origem às raízes quando esses prolongamentos encontrarem o substrato lodoso. A reprodução do mangue vermelho é do mesmo tipo que é encontrada nos mangues branco e preto. Esses propágulos, quando se desprendem da planta-mãe, também já apresentam folíolos clorofilados. Esse é o propágulo da Rhizophyra. Ele tem uma ponta, ele cai por ação da gravidade, vai flutuando, até numa maré baixa ele se fixar, como esse aqui, ó. Eu vou tirar, já mais desenvolvido, com as raízes, já com uns 40 centímetros, ainda uma estrutura superficial. Aqui o propágulo de origem, já com as raízes, e colocando as folhas do ápice, no ápice para cima. A fauna dos manguezais tem origem nos ambientes terrestre, marinho e de água doce, e aqui permanecem por toda a sua vida ou apenas uma parte dela. Boa parte da fauna vem do ambiente marinho, e destacam-se moluscos, crustáceos e peixes. Os solos dos manguezais são muito nutritivos pelo acúmulo de matéria orgânica, assim como sua vegetação serve de abrigo a pequenos animais e proteção a predadores. Alguns registros da fauna foram possíveis durante essa gravação. Animais bentônicos, como as cracas, se fixam nas raízes dos mangues, o mesmo acontecendo com os bivalvos. Também aqui se desenvolvem as larvas de camarões, que permanecem durante o desenvolvimento e depois retornam ao mar. Os caranguejos chama-maré, também chamados caranguejos violinistas, são pequenos caranguejos que habitam zonas costeiras e são bastante comuns em manguezais e estuários. Vivem em tocas de tamanhos variados, próximo à linha d'água. Também é importante na decomposição aeróbica que ocorre no interior das tocas e também na drenagem do solo. O biguá, Nanopterum brasilianus, é uma ave aquática que mergulha em busca de peixes e permanece um bom tempo debaixo d'água. Vemos aí o gavião carrapateiro, que ocorre na América Central, norte do Uruguai e Argentina e em todo o Brasil. Importância ecológica e econômica dos manguezais. Eles são protetores da linha de costa, pois são responsáveis pela estabilidade da geomorfologia costeira, controlando a erosão em relação ao batimento de ondas e a variação do nível da água. São importantes na conservação da biodiversidade e na exportação de nutrientes. É refúgio para animais, servindo de abrigo, é rico em alimento e no desenvolvimento de larvas e jovens protegidos do movimento de ondas e de predadores.
São usados para reprodução, alimentação e ou desenvolvimento de um conjunto grande da fauna marinha. Esses ecossistemas recebem matéria orgânica e nutriente de outros ecossistemas, contribuindo para a manutenção das cadeias pesqueiras. Fonte de alimentos e sustento humano, exemplificando aqui camarões, caranguejos, entre outros. Por sua beleza cênica, é importante como entretenimento e lazer. Na absorção de CO2, ele tem uma alta capacidade de fixação de carbono, fixando até 5 vezes mais que outras florestas tropicais. É também filtro biológico, retendo material poluente. Em relação à ocupação desordenada e à degradação, podemos identificar alguns problemas que são comuns a quase todos os manguezais. Lembro que a maior parte da população brasileira ocupa as áreas litorâneas onde se encontram os manguezais. No entorno de rios e manguezais, podemos mencionar a ocupação irregular com moradias, revelando uma ocupação sem planejamento e ausência de fiscalização pelo poder público. Outra ameaça é a construção de fazendas de camarão, armazéns e instalação de grandes empreendimentos industriais e comerciais. A recepção de efluentes como esgoto, efluentes de indústrias com metais pesados, efluentes vindo do agronegócio rio acima e também resíduos sólidos domésticos, como colchões, garrafas de plástico e isopor. Ainda temos problemas para as populações ribeirinhas com contaminação dos metais pesados e patógenos. Falamos ainda do extrativismo, tanto vegetal quanto animal, em excesso. Essas estruturas que substituem a flora modificam as áreas naturais de inundação pela ocupação dos leitos dos rios, lembrando que as águas no leito variam de nível de acordo com a época de chuvas e a influência das marés. Vamos trazer o nosso querido Alaildo Malafaia, que com a Cooperativa Manguezal Fluminense e uma bela equipe, desenvolve um trabalho fundamental de transporte e orientação de locais de melhor observação para nossos alunos em aulas práticas de campo e em trabalhos científicos e, principalmente, vai falar sobre a recuperação de áreas degradadas e manguezais. Oi, boa tarde a todos e todas. Eu sou Malafaia. Hoje eu estou presidente da Cooperativa Manguezal Fluminense, uma cooperativa formada por pescadores e pescadoras artesanais do entorno da Baía de Guanabara. Nos anos 2006, 2007, foram convidados vários pescadores e pescadoras para participar de um projeto PDA 031 de Projetos Demonstrativos do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, participar de 3 cursos distintos: artesanato, viveirismo e ecoturismo na época. Eu optei por ecoturismo, que ficava bem na minha área, né, de pescador. Eu, na época, mais de 30 e poucos anos de pesca, catando caranguejo, pescando, muito no litoral de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também. E nós fomos convidados para participar desse projeto, e esse projeto nos trouxe, de uma certa forma, uma mão de obra mais qualificada, que foi uma ideia do conselho do gestor da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara. A gestão e os conselheiros tiveram essa ideia. E daí que, quando nós tivemos essa qualificação, houve a ideia de criar a Cooperativa Manguezal Fluminense, e nós começamos a trabalhar com turismo base comunitária, auxiliar técnico de campo, e produzindo mudas de viveiro, mas para mudas artesanais, assim, para jardim, plantas. E essa própria ONG que nos deu esse projeto, ela pegou um projeto de uma empresa filiada à Vale da Rio Doce, para plantar mata ciliar, agrofloresta
e manguezal. E nós começamos a trabalhar nesse projeto de restauração de manguezal, né, reflorestamento, fica mais ou menos pelo meio, entre reflorestamento e restauração de manguezal, e começamos a descobrir que aquilo que eles estavam nos ensinando a gente já sabia, só que não sabia que sabia em função da gente não conhecer os nomes, a gente não por que aquilo estava ali, e começamos a desenvolver um trabalho de viveiro, produzindo as mudas no viveiro, e daí as mudas vinham para o ecossistema, mesmo sendo rustificada antes, e morria muito, se perdia muita muda. Nós começamos a espetar os propágulos, principalmente do vermelho, pegar algumas mudas debaixo da planta-mãe e replantar, que hoje, né, é o transplante. E nós fomos desenvolvendo esse trabalho. Hoje a Cooperativa Manguezal Fluminense é referência no estado do Rio de Janeiro, pode-se dizer até no Brasil, de restauração ecológica de manguezal. E nós estamos nesse mercado praticamente há 12 anos. Graças a Deus tem dado muito certo. Nós temos uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e toda a gestão da APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara. Já fizemos vários projetos para várias empresas, até outras ONG, e hoje nós temos uma parceria há 8 anos, o que começou com um contrato com a Guardião do Mar. Hoje é uma parceria, a gente já está para mais de 30 hectares restaurados junto nessa parceria. Inclusive nós estamos restaurando 10 hectares para uma empresa do gasoduto do Brasil. E isso tem dado muito certo, tem sido um orgulho para a gente, porque a gente faz uma coisa meia única no Brasil, porque restaurar floresta é uma coisa, restaurar manguezal é totalmente diferente, a pessoa tem que ter uma adaptação para isso. E nós estamos, graças a Deus, muito felizes por desenvolver esse trabalho tão maravilhoso. Inclusive, a Cooperativa Manguezal Fluminense, no final de 18, começo de 19, ganhou um prêmio em Lima, no Peru, de expertises em área de conservação ambiental. Foi a única instituição brasileira, disputando com mais de 25 países e 2.500 instituições, que ganhou esse prêmio em Lima, no Peru. Que a Cooperativa Manguezal Fluminense pode dizer que tem uma sul-americana, que, graças a Deus, é em função de todas essas atividades que nós prestamos, tanto de turismo básico comunitária, auxiliar técnico de campo, a restauração ecológica do manguezal, educação ambiental, esse trabalho socioambiental que a Cooperativa Manguezal faz, junto com os pescadores artesanais, que a ideia foi criar a cooperativa para que o pescador artesanal não vivesse só do recurso natural do meio ambiente. E hoje a gente consegue fazer isso. O pescador está no seu habitat, com o manguezal, que é a Baía de Guanabara, e consegue sobreviver sem estar explorando os recursos naturais do meio ambiente.